Bom, pessoal, para essa segunda temporada do Safety Cast, eu sempre trago pessoas muito especiais. Essa é uma delas e eu não poderia deixar de trazer o Paulo aqui, porque a gente é amigo de negócios há muito tempo, mas principalmente pela afinidade que a gente tem fora dos negócios, pela oportunidade que a gente tem de diálogos sempre muito ricos e principalmente pelo fato de admirá-lo como pessoa e como profissional, eu já estou há muito tempo galgando a vinda dele aqui no Safety Cast para compartilhar com a gente um pouquinho do know-how dele sobre medicina, saúde ocupacional de maneira geral. E finalmente, Paulo, nós conseguimos. Portanto, seja muitíssimo bem-vindo. Eu tenho certeza que você é uma figura recorrente em muitos vídeos, não somente da Safety Tech, mas de outros parceiros também. Então, eu acho que você vai ficar à vontade aqui, né? Com certeza, já estou em casa, né? Então, eu acho que a gente fala tanto nos bastidores, nos bares. Nos bares. E hoje a gente está aqui para falar exatamente do que a gente trata no nosso dia a dia, do que a gente vive, do que a gente respira, né? Que é a gestão de saúde ocupacional. E nada mais do que esse canal do Safety Cast, onde a gente vai poder entregar para tanta gente, tantos profissionais de saúde e segurança, RH, jurídico, contadores. Estamos aí para contribuir, compradores, gestores de equipamento de proteção individual. Vamos falar sobre essa trajetória aí. Vamos discorrer sobre os problemas mais recorrentes para profissionais de saúde e segurança do trabalho, gestores ocupacionais, compradores, RH, todo o público está envolvido de alguma maneira com saúde e segurança do trabalho. Essa é a nossa pauta principal aqui, né? E que não é pouco. Não, é pouco, tem não bastante pouco, coisa. Olha, olhando, inclusive, deixa eu colocar o microfone mais bem posicionado aqui, observando as nossas pautas aqui, ó, a do Paulo é a maior. Por quê? Eu sempre faço 5 perguntas e uma última, que é uma pergunta sobre uma história inspiradora ou engraçada. A pauta do Paulo aqui, que eu queria aproveitar muito bem o conhecimento, o know-how dele aqui, ela tem 7 perguntas. Então vai ser bastante proveitoso, a gente vai discorrer bastante aqui e espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Aproveitando para agradecer mais uma vez a sua presença, suporte da equipe da Safety Tech, que sempre nos permite, com um trabalho maravilhoso que eles fazem nos bastidores, estar aqui, né? Nós estamos em São Paulo gravando aqui. E também a você, que nos prestigia com a sua audiência. Nos permite levar e viabilizar o projeto que leva esse conteúdo educativo até você e a gente espera muito que seja proveitoso. Se porventura você tem algum convidado que você deseja trazer ou você tem algum conteúdo que você deseja que a gente discuta aqui, por favor, pode deixar nos comentários aqui embaixo desses vídeos, beleza? Paulo, vamos para cima? Vamos lá. Deixa eu primeiro fazer o seguinte. Vou falar um pouquinho da sua bio aqui. Essa vai ser rápida, mas ela vai ser bastante interessante. Paulo Hirakawa, esposo da Flávia, Flávia queridíssima, conheço, pai da Ana, Ana é um chuchuzinho, a Ana, eu sou fã número 3, né? Porque o fã número 1 é a Flávia, você é o número 2. Eu sou o número 3 da Ana, porque você compartilha muito conteúdo dela no Instagram, ela é um amorzinho. Espero que um dia, na sua maior idade, Ana, você esteja assistindo aqui o titio e o papai falando sobre você, que você é um amor de pessoa, você vai crescer uma moça maravilhosa e incrível. Gestora de saúde ocupacional, CEO e co-fundador do Grupo Ethics, Medicina Ocupacional, Saúde e Segurança do Trabalho. Procede? Procede, exatamente. É isso Maravilha. aí. Seja muito bem-vindo. Dá um alô pro pessoal, Paulo. Você se sai muito bem na frente das câmeras. Vamos lá. Vou te deixar à vontade. É um prazer imenso estar aqui, né? Então, essa minha bio aí é a minha maior riqueza, né? Então, sempre primeiro é a família, depois o trabalho. E aí a gente discorre, então é uma grande oportunidade, né? Então, eu já estou conectado à Safety Tech aí, posso falar que há mais de 12 anos, né? Consulta CA, então eu estou conectado há mais de 12 anos. Mas efetivamente... 13, a gente fez 13 anos agora em dezembro. Então, 13 anos. 13 então, estou conectado à Safety Tech há 13 anos. Mas conectado aos cofundadores, a gente está falando aí em 5 anos, 2020 para cá. Então, é um grande prazer conhecer a empresa. Acho que os valores da empresa tá rotulado em você e no Jones e toda a sua equipe, né? Então, é um prazer imenso dividir isso aqui, estar próximos, trabalharmos juntos e prosperarmos juntos. Eu acho que é isso que a gente busca, né? Essa prosperidade em cima dos nossos valores, que compactuam muito. Então, assim, contribuir com a nossa área de gestão de saúde e segurança ocupacional
com pessoas agradáveis, não tem outro resultado que não seja o sucesso. E o agradável se estende a quem assiste também, né? Porque a gente fez muitos negócios na área de saúde e segurança do trabalho, mas a gente também fez muitas amizades, né? Muitas, né? Então, a gente só de olhar os episódios anteriores, né? Rubiamara, Geórgia, tanta gente boa que passou por aqui, e os que virão, que a gente também conhece, graças à nossa conexão, a gente tem muito contato, muito relacionamento, Thiago. Eu acho que é isso que eu acho que nos trouxe até aqui e nos levará para outros patamares, né? Eu acho que o profissional de saúde e segurança que sabe se relacionar, ele poderá estar em diversas mesas, com diversas pessoas, e é isso que me motiva cada vez mais, estudar, aprender, entregar o melhor para o nosso cliente, que a segurança do trabalho me levou a lugares inimagináveis. Inimagináveis, eu digo mesmo. A Safety Tech também me colocou em mesas que eu jamais imaginei. Eu, na verdade, pretendia, mas eu não imaginava nos lugares que a Safety Tech pôde me levar. Inclusive, essa pergunta que eu vou te fazer tem absolutamente nada a ver com a minha pauta aqui. Ela não está aqui. Você falou sobre amizade, sobre network. Eu agradeço muito por você sempre me receber muito carinhosamente aqui em São Paulo, porque eu vou ressaltar que eu sou um admirador da sua pessoa, além do profissional, mas antes da pessoa e depois do profissional, tá? Mas você se recorda como que você conheceu a gente? Como que você conheceu? Porque o Portal Consulta é o quê? É uma ferramenta de muito alcance, muito consolidada. Mas nós começamos a conversar numa circunstância, eu acho que eu fiz uma live. Procede, você lembra disso? Para falar sobre gestão e registro de entrega de equipamento de proteção. Você chamou a gente posteriormente. Você lembra como que você conheceu a gente? Lembro perfeitamente. Pandemia, aquele caos, a gente confinado, né? E fazemos ainda a gestão de uma multinacional japonesa, e naquele momento a gente estava procurando algo sobre gestão de equipamento de proteção individual. Graças à pandemia, começamos a ter as lives, e aí encontro Thiago Avelino e o seu banner atrás dele, começando a divulgar a busca EPI. Gente, essa foto estava muito amadora. Ele me mandou alguns dias atrás, essa foto estava muito amadora, vocês não fazem ideia. Mas como todo empreendedor de sucesso, a gente tem que ter um ponto de partida, né? Essa é a jornada. Isso que é legal da jornada, né, Thiago? Você olhar para trás e falar, cara, eu saí do ponto A, tô no ponto B. E eu acho que eu peguei bem o ponto A mesmo ali do busca, e foi onde a gente se conectou. E como sempre, vou falar, arrisque. Eu arrisquei, cheguei na presidência e falei, eu tenho a solução de EPI para vocês aqui. E aí me conectei com o Thiago rapidamente, com a minha vida toda eu fiz isso, né? Então, gerando relacionamento e confiando no meu instinto. Perfeito. Falar, cara, eu acho que essa empresa, essa ferramenta, essas pessoas, eu acho que vai trazer a solução para o nosso cliente. E graças a Deus, né? Acho que a gente já vai falar sobre isso, mas estamos chegando a 5 anos de gestão de equipamento de produção individual nessa empresa, que vai ser um baita case que eu vou trazer para vocês aqui. Mas eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que foi lá em meados de 2020, pandemia, confinado. Olhei a live e falei, poxa, essa é a solução que meu cliente precisa. Já conectei, implantamos e cá estamos nessa relação aí de quase 5 anos aí. Recentemente, Paulo, inclusive, eu acompanhei Era uma live, ele estava ao vivo, eu me recordo dele estar ao vivo, mas era muito mais do que isso. Então, eles estavam fazendo um curso, que era o Eric Rocha ou Érico Rocha? É Érico Rocha o nome dele, né? Não me falha a memória. Então, ele fala muito sobre 6 em 7, 7 em 7, assim por diante. E uma coisa muito interessante que ele falou, eu não consegui acompanhar na íntegra, né? Mas uma coisa muito interessante que ele falou é sobre o seguinte, ele falou assim, às vezes você tem um receio, né, de ir para público, ensinar, né, ou compartilhar o que você sabe, né? De qualquer natureza isso daí. Ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele falou assim, bom, você tem medo de arriscar, mas existem inúmeras pessoas, por mais que você subentenda que você tem pouco conhecimento sobre alguma coisa, existem inúmeras pessoas que têm menos conhecimento ainda que você. O que eu quero dizer com isso? Quando nós fizemos aquelas lives, elas tinham um propósito educativo, exatamente como o SafetyCast. A gente precisa educar as pessoas, né? A gente gosta de trazer pessoas qualificadas, gabaritadas aqui e dividir isso com elas exatamente porque a gente quer levar um mínimo nível de conhecimento para elevar o nível profissional dessas pessoas, para que elas consigam galgar oportunidades melhores. E aí, eu até ressalto para você que está assistindo, se você conhece, se você domina, não importa como que você vai fazer ou qual que é o ponto de partida. Senta na frente da mesa e grava,
né? Esteja você aonde você estiver, com recursos que você tem à sua disposição, faça isso. Porque eu mesmo sou muito fã de pessoas que fazem isso, eu faço questão de acompanhar, porque a nossa jornada, ela levou muito tempo. Eu até preciso fazer uma correção, a Safety não tem 12, ela fez 13 anos em janeiro agora, né? Mas no início era tudo muito mais simples, exatamente como essa live que a gente fez. E isso me orgulha muito, porque eu tinha conhecimento de causa. Muito menos do que eu tenho hoje, mas o suficiente para me conectar com um cara como o Paulo, que abriu muitas portas pra gente. Desde então, as coisas só fluíram. Então, assim, meu, conexão. E se você tem o desejo e a convicção de fazer alguma coisa, cara, faça mesmo. Isso vai ser muito importante para você. Tem muitas pessoas que talvez precisem muito de ouvir o que você tem para falar. Então, talvez esse seja o ponto de partida. Fazer o que é necessário fazer com o recurso que está disponível naquele momento para você. Beleza? É isso aí, Tiagão. Eu acho que alguém está procurando alguma solução em algum momento, como eu estive naquele momento em 2020, tentando trazer solução para o cliente, tentando melhorar a qualidade do meu trabalho. Estava procurando, você estava lá, nos conectamos e de lá para cá é só história. E para você que é um profissional de prestação de serviço, eu tenho uma filosofia que diz o seguinte: todos os dias, milhões de pessoas acordam querendo comprar alguma coisa. E todos os dias, milhões de pessoas acordam querendo vender alguma coisa. A expertise e o sucesso do bom vendedor está exatamente em conectar essas duas pontas, certo? Então, para você que está afim, por favor, pense e carregue essa filosofia com você. Acorda um dia prospectando e buscando encontrar as pessoas que acordaram para comprar alguma coisa, porque você vai acabar se conectando com alguém que está precisando do seu produto ou do seu serviço, É certo? isso, com certeza. Maravilha, fechado. Agora vamos finalmente para nossa pauta? Bora, Maravilha. Que eu falei que ia ter muita conversa aqui, né? Vai ser pauta agora, cerveja depois. Vamos lá então, pessoal. Seguinte. Paulo, qual o verdadeiro papel de um profissional consultor em SST para uma empresa e quais as variáveis que devo levar em consideração antes da contratação de um para melhorar a eficiência e reduzir penalidades na minha empresa? Cara, essa pergunta é um clássico, né, Thiago? É um eu acho que qual que é o papel do consultor? Dar consultoria. Perfeito. Esse é o papel fundamental. Porém, entendemos o nosso mercado, entendemos a capacidade de nível técnico que infelizmente, nossa área tem, e as empresas não conseguem contratar esse profissional por falta de conhecimento, né? Eu falo que a área de segurança é uma área complexa. Não adianta você falar, eu sei tudo, porque ninguém sabe nada. Temos várias vertentes, como a gente pode ver, tem vários profissionais que dominam diversos segmentos diferentes. Mas eu acho que o papel do consultor é trazer o que a empresa não sabe. Eu quero saber quantos cipeiros eu preciso ter. Ela não vai lá ler a norma, interpretar, estudar. O consultor está lá para ler aquele calhamaço de papel, de normas, e trazer essa informação para a empresa. Você precisa de tantos cipeiros, você precisa de treinamento X, você precisa de medição de riscos Y. E é isso que é o papel do consultor. Infelizmente, o histórico faz com que a gente não encontre esse consultor. Por isso que cada vez mais os que estão capacitados, os que estão buscando aprendizado diariamente, têm prosperado. Estão se sobressaindo. Estão se sobressaindo. Faz todo sentido. Né? Porque a gente fala assim, eu tenho uma consultoria, eu falo isso para meus clientes, né? Meus clientes, eles chegam lá, me contratam, fecham um contrato, eu falo, a partir de agora vocês têm uma consultoria. E aí, quando a gente chega lá, ele fez uma mudança no layout, a cadeira está errada, a mesa está errada, a máquina está errada. Fala, cara, vocês têm uma consultoria. Você me contratou exatamente para me consultar. Exatamente. Faz todo sentido. Me consulte, que eu vou trazer para você. Essa cadeira atende, essa proteção atende, esse EPI atende, não atende, e você chega lá meio que invalidando. E, infelizmente, esse é o histórico que a gente encontra dentro das companhias. Que a gente chega numa companhia, vamos fechar um contrato, que a gente vai analisar a documentação, estamos falando de papel ainda. A gente já encontra diversas irregularidades. E aí, quando a gente vai a campo, são outras. E ela simplesmente fala, mas a outra empresa ou outro profissional que veio aqui falou que era assim. Então, eu acho que o papel do consultor é trazer a informação adequada para a companhia, baseado em normas, não baseado em achismo. Perfeito. Eu acho que tem... Não, a gente baseia em normas, fundamenta tecnicamente. A norma fala que você precisa disso. E a empresa vai lá e implementa. Então, o papel do consultor é trazer essa interpretação da norma para a empresa. E a dificuldade da empresa em contratar esse profissional
é a falta de conhecimento. Eu falo que é uma das áreas que as pessoas contratam. Primeiro que prestação de serviço é um negócio não palpável, né, ô Thiago? Perfeitamente. Porque, sei lá, vou comprar um copo de vidro, eu sei exatamente o tamanho, a dimensão, quantos ml ele tem, e eu faço essa compra. Agora, o serviço é difícil. É o que eu falo, né? Por isso que a gente fala que o melhor vendedor para o prestador de serviço é o cliente falar de você, Perfeitamente. né? Ou você mostrar os cases que você teve de sucesso. E não é isso que eu encontro no dia a dia. A empresa vai lá, promete, faz uma proposta e quem está comprando não sabe o que está comprando. Esse é o maior problema que eu vejo dentro das empresas. Ô, Paulo, me permita, e que não é incomum. Por quê? Normalmente, muitas vezes, quem está contratando não é necessariamente um especialista em saúde e segurança do trabalho. Então, não tem, é importante ressaltar, não tem nenhum problema se você não sabe exatamente qual que é o tamanho da vulnerabilidade que você tem. Até aí não tem nenhum problema. Perfeito. Mas a sacada, eu acho que o cuidado precisa estar na parte da pergunta que tem a ver com o seguinte: qual a variável que eu tenho que levar em consideração para contratar alguém que possa resolver esse problema para mim de maneira segura e confiável? Sim, exatamente. Então, eu acho que é esse, mas não é uma crítica, tá, Thiago, às empresas, é porque realmente, eu costumo falar isso também muito na gestão de SESMIT, né? Porque eu falo que o técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, ele está abaixo de uma liderança, que normalmente é um RH, e esse RH normalmente, não vou generalizar, não sabe qual que é a atribuição desse seu liderado. E é interessante isso, porque eu chego nas empresas, agora que a gente está prestando esse serviço de terceirização de SESMIT, eu entendo que o técnico que está lá, ele tem as atividades dele e a líder dele, que seria uma gerente de RH ou algo assim, não tem total domínio sobre o que ele faz, se ele está fazendo bem feito ou não. Então, é um gap que nós temos aí na legislação, provavelmente vai ter uma atualização esse ano do SESMIT, sobre realmente essa atribuição dele e quem que é o líder dele, né? Não é 100%, mas a grande maioria do que eu vivencio é o RH que lidera um profissional de segurança que não tem o domínio do que ele entrega para a empresa. Então, eu acho que esse é a deficiência hoje que nós temos na empresa em contratar essa mão de obra. Será que essa consultoria vai me entregar? Mas como que eu sei se ela está fazendo uma medição de ruído adequada, se o equipamento dela é o adequado, se o treinamento dela, o conteúdo é adequado? É uma dificuldade, né, que a gente tem. Então, por isso que eu acho que o crivo de contratação, eu acho que tem que buscar alguém que já presta algum serviço no seu segmento. Perfeito. Poxa, eu tenho um segmento Isso é importante, essa variável é muito importante. Eu tenho uma indústria plástica, você tem algum cliente, você tem algum concorrente meu, já para saber se a pessoa tem expertise. Ou um benchmarking com uma empresa concorrente ou parceira até. Falou, olha, o core do serviço ou do produto que você fabrica é o mesmo que o meu. Qual a consultoria, o consultor que te atende prestando serviço de saúde e segurança do trabalho? Sim. Então, isso é muito bacana. Essa semana mesmo, um cliente perguntou, por que eu poderia ligar para verificar os seus serviços? Eu falei, cara, tá aqui, escolha alguém, né? E Nossa, pode tem falar muita com gente quem nessa lista, hein? Escolha alguém e Muita fale gente. fale com quem você quiser. Qual segmento que você quer? Você quer falar com as pessoas do seu segmento? Então fale com essas pessoas aqui. Então acho que tem que ter um pouco dessa análise do profissional que está contratando e dali ele tomar essa decisão, falar, não, acho que essa empresa aqui é a que vai mais me atender, mas eu acho que esse é o gargalo que nós temos na contratação. E depois é aquele que nós falamos, o papel desse consultor é dar essa consultoria. Então, o consultor de segurança do trabalho tem que entregar 110%. E aí tem um detalhe muito interessante, né? Você tem um país em que você tem um volume de ocorrências gigantesco. Então, do ponto de vista, embora a legislação trabalhista e previdenciária no país, aqui no Brasil, ela é muito evoluída se você compara a legislação trabalhista da América do Norte, a europeia e assim por diante. Então, ela é muito evoluída. Só que isso não corresponde ao volume de ocorrências que a gente tem. Então, desse Perfeito. ponto de vista, o Brasil ainda é muito primário, o Brasil ainda é muito amador, né? Muitas ocorrências, muito acidente, muito afastamento por doença. Falta de fiscalização. Falta de fiscalização, e isso onera muito, né, a Previdência Social. Mas tão importante quanto isso daí é entender que o profissional que está do outro lado, na outra ponta, prestando ou com desejo de prestar esse tipo de serviço, você vai ter que ter um nível de dedicação gigantesco. Por quê? Porque é uma disciplina complexa,
complexa, legislação muito. previdenciária, né, e trabalhista. Você vê pelas normas regulamentadoras, você vê pela legislação previdenciária. E também a outra variável, que é a complexidade e a particularidade de cada atividade dentro de cada empresa que tem um tipo de produto ou presta um tipo de serviço. Então, para você ser um profissional fora da curva e prestar um serviço realmente de qualidade, você vai ter que levar em consideração as variáveis de legislação trabalhista e previdenciária e as características de particularidade de cada empresa para a qual você está prestando o serviço. Então, essa é uma variável que deve ser levada em consideração também. Perfeito, total, né? Então, acho que é isso. O profissional de segurança do trabalho, que ele quer se tornar um consultor, como você vai dar uma consultoria se você não vai saber dar resposta? Perfeito. Então, é incoerente, Respostas né? Então, convictas exato, e com embasamento. fundamentado, né, tecnicamente. Então, eu sou consultor, eu falo, empresa, você me consulta. Paulo, você sabe tudo? Não, mas eu tenho uma equipe por trás que é fenômeno. Perfeito. E quando a gente não tem na equipe, volta naquilo que nós falamos no início, relacionamento. Se eu pegar o celular aqui agora, eu vou ter essa informação. Consigo te conectar com qualquer espécie de Com o consultor. melhor profissional da área, do país, a gente vai ter um relacionamento, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Então, a resposta o cliente vai ter. Se vai vir de mim, se vai vir da equipe, ou se vai vir desses nossos relacionamentos, ela vai ter. Então, acho que esse é o diferencial, que é aqui nós falamos nisso. Se relacione com quem pode agregar você. Né? Essas conexões, elas fortalecem muito o nosso negócio. Isso é bacana. Sim, faz todo sim. sentido. E o objetivo final, que é a integridade física e a saúde do trabalhador. Né? É uma informação que a gente vai poder proteger quem está lá na ponta precisando dessa informação. O objetivo final humano, que é a proteção do trabalhador, e o objetivo final corporativo, que é não importa por intermédio de quem, mas você vai conseguir dar resposta para o seu cliente. E ele não vai Isso ficar sem resposta. É isso aí. Fantástico. Deixa eu passar para a próxima aqui, porque eu já achei, particularmente, que a gente discorreu muito bem sobre essa. Eu acho que foi bastante interessante. Eu acho que é importante ressaltar que a gente tem um país de dimensões continentais. Você que é um profissional de segurança do trabalho que certamente vai estar ouvindo a gente, você vai estar em diversas regiões, em muitos estados ou municípios. Alguns deles são mais providos de suporte, outros são menos providos de suporte. Mas eu acho que o digital te conecta com o país inteiro, né? O digital te conecta com o mundo inteiro, o digital te conecta com profissionais. Eu me recordo de que na primeira temporada que a gente gravou, estavam aqui a Georgia e a Rubiamara, e a gente estava falando na circunstância, estava rolando uma feira aqui em São Paulo, a gente estava falando da necessidade de você estar em alguns eventos, mas não somente isso, de você se conectar com as pessoas. Então, ainda falando sobre conexões, transforme as suas conexões em um elemento de fortalecimento do seu negócio. Isso vai ser muito importante, né? Com certeza. Legal. Passando para a próxima, meu amigo Paulo, vamos lá então. Como que um profissional experiente e relevante no mercado de consultorias poderia descrever os principais gargalos que você... Isso eu sei porque você compartilha comigo, eu sei que tem muitos, né? Então, os principais gargalos que você presencia no seu dia a dia nas companhias para as quais presta serviço e as que visita também. Então, assim, em síntese é o seguinte, você muito provavelmente chega na empresa para fazer o diagnóstico e aí você, observando documentação, observando procedimento, que basicamente, né, e inicialmente é isso que você faz, né? Você faz um diagnóstico de natureza um pouco mais técnica antes daquela que você vai para campo. Então, o que você nota que é gargalo dentro dessas empresas, principalmente, que você pode compartilhar com a gente, por favor? Legal, Thiago. Então, acho que nós temos mais de 15 anos atuando na área de gestão de saúde ocupacional, né? Muita reunião, muita mesa, muita troca, né? E análises. Eu acho que o principal gargalo que a gente encontra nas empresas é a falta de dados, falta de indicadores para a gente conseguir mostrar isso para a companhia que ela está perdendo dinheiro. E ela não sabe que ela está perdendo dinheiro. Sem gestão de afastamento, sem gestão de tributos, sem gestão de exames médicos, sem gestão de equipamentos de proteção individual. Então, são gargalos que a gente entende que não por maldade nenhuma, acredito, mas por falta de conhecimento. Perfeito. Né, do RH, que é o que a gente responde, da liderança. Então, eu falo que o maior gargalo é a falta de conhecimento. Conhecimento da necessidade conhecimento da vulnerabilidade que pode penalizar. Perfeito, perfeito. E aí, você chega sempre na dor. Né? Então, ninguém busca
hoje nós da Ethics para falar, cara, eu tô precisando melhorar meu nível de gestão, que é o que a gente entrega, que é gestão, né? Então a gente fala muito de indicadores, gestão, retorno do investimento, e a gente vê que a pessoa chega até a gente na dor. O que seria a dor? Um processo trabalhista, uma fiscalização, funcionário que está afastado, que está dando problema no INSS, e a gente chega na dor. Então, quando a gente vai mapear isso aí, a gente viu que a falta do conhecimento, ela é o maior gargalo. Porque a pessoa não sabe como lidar com aquela condição, não sabia que ela precisava, além do PGR, PSMSO, precisava de um treinamento, de um laudo de NR12, de uma análise ergonômica, e aí a falta de conhecimento. Poxa, eu achei que isso aqui era o suficiente para eu fazer um exame médico e admitir o cara. E veja bem, imagina que nós anteriormente falamos que muitas vezes nem o profissional consultor detém tamanho nível de conhecimento. Você imagina quem está do outro lado, tomando a decisão de contratar um consultor quando você chega lá, que não tem conhecimento de causa. Ele está muito mais desprovido e vulnerável. Sim, total, né? Então, como você sabe, nós expandimos a Ethics agora para o interior de São Paulo, na cidade de Socorro, Presidente Epitácio e agora Mauá. Então, a gente está... Mauá não, mas Socorro e Presidente Epitácio, que nós estamos bem mais para a extremidade do estado, lá a gente encontra empresas, empresários grandes que até hoje não sabia que tinha que ter um mínimo, um exame admissional, um PGR. Estão falando assim, poxa, é novo, começou agora devido ao E-Social. Perfeito. E a gente tem que falar, não, desde 1978 são as primeiras normas que nós temos sobre gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, é essa deficiência que a gente encontra diariamente. E não culpo o empregador, tá? Eu culpo o contador, né? Agora a gente está ganhando esse espaço no interior. O contador que não informa direito o cara quando ele vai abrir uma empresa, falar, cara, o mínimo que você precisa é falar com alguém de uma medicina do trabalho. Perfeito. Nem isso não tem, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente vê, que é o gargalo da gestão de saúde e segurança ocupacional. Começa quando o empresário quer abrir uma empresa, ele quer empreender. E aí, primeira coisa que a gente vai empreender, o que a gente faz? Vai buscar um contador. E aí, esse contador parece que é o pai do negócio, e a essa educação que esse pai deveria dar, não vem 100%, vem pela metade. E aí, quando a gente chega, o negócio já degringolou e não tem gestão alguma, não tem exame médico, não tem documentos, não tem laudos, e aí começa esse efeito cascata, né? Isso se estende à gestão de EPI também. Já que você tocou no assunto, Total. né? Porque assim, a gente está falando de gestão de maneira geral. Então, eu cheguei lá, eu vou fazer um diagnóstico como consultor do que exatamente existe de deficiência. Depois eu vou naturalmente me aprofundando. Conta pra gente aqui algum caso ou alguma circunstância em que você foi dentro da companhia e você fez um diagnóstico que envolvia gestão e controle de EPI, qualquer um que seja, se você lembrar, fique à vontade. Sim, que era absolutamente deficiente e que é um case e um caso que você não saiu da sua memória, que é mais simbólico. Não da Mitsui tem que deixar para depois, não, calma, a gente vai falar para eles depois, a cereja do bolo. Não, legal. Bom, isso aí é evidente, né? Muito simples. Né? Amanhã nós temos uma perícia em um cliente grande e já na análise prévia documental a gente viu que 19, 20, 21 a gente não tem entrega de EPI. Vamos perder o processo. Supostamente não tem entrega. Tem entrega, mas não tem registro. Se não tem registro, não tem entrega. Não tem gestão. Perfeitamente. Ponto, não tem a gestão. Não tem registro, né? Então, não tem gestão. É um caso real. Não tem registro, não tem controle. Estamos falando de empresa de mais de 500 funcionários. Nós estamos falando de uma empresa que tem recursos, né? Porque às vezes você vai, o cara não compra EPI porque não tem recurso ou porque não quer fornecer, então a gente acaba encontrando. Mas isso é um caso real, né? A gente já fizemos análise prévia, a gente viu, já estamos ali analisando os custos de perder esse processo, se for perder mesmo, por questão de falta de gestão do equipamento de proteção individual, né? Uma coisa simples, um equipamento barato. Nós estamos falando de equipamentos, sei lá, um respirador de ar mandado, que depende, ou um avental de malha de aço, que cinturão de proteção, R$1.000. Nós estamos falando de equipamento, talvez de R$3, de um óculos de R$10. Então, a gente está falando de falta de gestão, não é falta de recurso ou falta de conhecimento.
Aí nós estamos falando pauta de gestão. Me permita, inclusive, pontuar, você que está assistindo essa pauta aqui, que é muito importante, é o seguinte: não confunda controle de EPI com gestão de EPI, tá? Controle de EPI é o registro que você faz. Você pode fazer ele tanto utilizando uma ferramenta digital quanto utilizando uma chancela física, tá? A gestão, ela vai muito além. A gestão, ela inicia lá nas avaliações ambientais, tá? O input dessas informações em plataformas como o e-social, enfim. Mas tão importante quanto isso é você entender que os elementos principais de uma gestão de equipamento de proteção, eles estão também no registro da entrega, mas principalmente quando você sabe e tem previsibilidade, quando esse equipamento de proteção precisa ser substituído. Por quê? É muito evidente, mas não é para todas as pessoas e todos os profissionais, que quando um profissional utiliza um equipamento de proteção, sobretudo aqueles que podem incidir, né, em elementos como insalubridade, que protegem contra elementos insalubres, atividades insalubres, se eu utilizo ele por mais tempo do que eu deveria, esse equipamento entra num processo de desgaste. Ele automaticamente perde a capacidade de proteção. Então, esse é o segundo elemento, você poder fazer o controle de substituição desse equipamento de proteção. Além disso, controle de certificado de aprovação, data de validade e também, por determinação da revisão da NR6, é necessário fazer o controle da validade do equipamento, produto do qual Perfeito. ele é confeccionado, não somente certificado de aprovação. Então, entendam que fazer gestão de equipamento de proteção individual, na minha opinião, não é complexo nem difícil. É muito fluido depois que você estabeleceu. Mas não confunda controle com gestão de equipamentos de proteção individual. Procede? Procede, perfeito. E normalmente eu falo que, historicamente, pelo nosso conhecimento, né, Thiago, nas companhias, trabalhando com software e reuniões, a gente vê que a partir de 30 colaboradores eu já falo que é impossível você fazer gestão. Perfeitamente. Né? Uma análise assim, sem muitos dados, mas na experiência que nós temos, é que uma empresa que ela partiu de 30 funcionários ali, você já não consegue mais controlar periodicidade de troca, você não consegue controlar análise do uso do EPI, você não consegue mais levantar queixas do usuário, então você já começa a perder essa gestão. Então ali até 30 funcionários a gente vê que as empresas conseguem controlar na unha, conseguem ainda conversar com o usuário final ali, está muito próximo. A partir de 30, pela nossa experiência, aí já foge da mão. Graças a Deus que a gente tem tecnologia para isso hoje. Amém. Tecnologia muito bem desenvolvida, Muito inclusive bem desenvolvida. equipe de produto, obrigado pela gentileza. Vamos aí, discorrer Gabriel, sobre ela Jones, aqui. É isso aí. obrigado, o Brian, o Caio lá, todo mundo Safety Tech, obrigado aí pela gentileza, obrigado pela dedicação de vocês aí, porque inclusive o NPS Net Promote Score, o nível de satisfação dos nossos clientes com busca EPI é altíssimo, viu, galera? Estamos buscando um índice de satisfação maior ainda, Com tanto certeza. do produto quanto do nosso suporte, viu? Legal, vamos para a próxima então. Manda. Gostei bastante, gostei. Estamos conseguindo tocar aqui de maneira muito fluida, muito divertida, tranquilo. muito leve, né? É isso aí. Muito bem, vamos lá. Paulo, nós nos conhecemos por meio de uma live sobre os controles de EPI há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Então, a partir desta ocasião, o Busca EPI evoluiu de tal forma a se transformar no principal e mais completo sistema de gestão de EPI do mercado. Poderia compartilhar conosco quais fragilidades relativas à gestão de controle de EPI você tem observado dentro das companhias? Ah, com certeza. Acho que é bem isso mesmo que nós falamos aqui, nesse período que a gente pegou o embrião do Busca, né? E de lá para cá, o quanto evoluiu, o quanto a gente já está falando até em equipe, né? O tamanho da equipe da Safety Tech e o quanto evoluiu. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje, como você mencionou agora há pouco, é começar na seleção do EPI. Né? Então, acho que é onde inicia-se tudo, a escolha do EPI. E aí vem o efeito cascata de novo. A seleção, a compra, a entrega, a troca, o treinamento. Então, a gente vem nesse efeito cascata. Então, acho que a seleção do EPI é muito comum. Você chegar num ambiente com ruído de 100 dB, o cara está com protetor de NRFS de 12. Perfeito. Cara, isso é incompatível. Uma vez que o limite de tolerância é 85. Exato, né? Então, isso é uma das relações. É o cara achar que aquela luvinha amarela da limpeza serve para qualquer produto químico. Perfeito. Né? Então, isso é o mínimo que a gente encontra de dificuldades quando a gente vai falar de gestão de equipamento de proteção individual. Então, voltamos lá para os consultores, né? Então, não tem que falar que é uma luva nitrílica. Importância do papel de um consultor bem instruído. Consultor, né? Eu estou falando de que luva nitrílica?
para qual agente químico essa luva ela comporta esse agente ou não, né? E o que a gente encontra é luva nitrílica, uma luva de algodão. Cara, mas vamos olhar o risco, vamos selecionar isso direito. Porque no final, o comprador, ele só vai falar lá, eu preciso de uma luva nitrílica, selecionou os 3 lá, o mais barato é essa aqui. E de novo, lá na ponta tem alguém usando de forma inadequada, a não adequada ao risco, que é o que a norma deixa muito claro para a gente. Então, acho que essa é a dificuldade, já começa na seleção, Thiago. Qual o EPI adequado? Isso a gente peca bastante. E eu diria que é o seguinte, né? Hoje os equipamentos de proteção, infelizmente, eles são um commodity. Não deveria ser, na minha opinião, Sim. mas eles infelizmente acabam sendo, né? A questão da seleção é muito engraçado porque hoje o equipamento ele é muito mais conhecido pelo apelido que pelo seu grau de proteção. Exatamente. Por exemplo, luva nitrílica. Luva nitrílica. Protetor aditivo plug. Mas Exatamente. ninguém ouve falar sobre, ou ninguém conhece sobre NRRSF, nível de redução de ruído. Exatamente. Né? E, Thiago, isso é muito interessante porque Pictograma de luva. volta um pouco de novo no que nós falamos sobre relacionamento, né? Há 15 anos atrás, nem o Consulta CA tinha ainda, né? Que ele está com 13. Quando eu comecei, a gente não tinha recursos, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha canal no YouTube. No máximo, nós ia na Capote Valente, na Fundacentro, buscar um livro, conversar com alguns grupos de profissionais mais experientes. E hoje não, hoje a gente tem uma facilidade muito grande da internet, né? E quando eu falo do relacionamento, graças a Deus, graças a você, Thiago, Safety Tech, a gente tem muito relacionamento com fabricantes de EPIs. Perfeitamente. Né? E não precisaria ter esse relacionamento. Se você entrar hoje no portal Consulta CA, você consegue ter acesso ao boletim técnico do equipamento, você consegue fazer a pergunta para o fabricante, ele vai te responder. Cara, é simples o negócio. Você consegue avaliar o equipamento, você consegue favoritar o equipamento. Simples. Você consegue... É uma grande comunidade de esclarecimento de dúvidas sobre equipamento de produção individual. Né? Então, assim, eu falo, o negócio é simples. Poxa, é só você ter força de vontade. Peraí, deixa eu ver essa luva aqui. Ô fulano, Calypso, um exemplo aqui. Essa luva aqui, você é aprovado para ácido muriático. Ponto. É só você fazer isso. Pô, o fabricante vai te trazer essa informação, vai te ajudar. E mais, não só a Calypso, como qualquer outro, ele vai fazer a visita até a sua empresa. Ele vai te levar os modelos do equipamento, ele vai te ajudar nessa seleção do equipamento. Perfeitamente. Cara, então acho que falta um pouco desse profissional buscar essa informação. Esse desejo de aprender, né? Esse desejo genuíno de aprender. Falo para minha equipe técnica lá. Paulo, tô com um produto aqui. Cara, fala com fulano, fala com ciclano, pede que ele vai aí. Os caras chegam com uma mala lá de luvas e mostra os pictogramas, mostra qual é adequado. Você faz teste, seleciona, pô, esse aqui foi aprovado, vamos homologar esse aqui. Cara, é muito simples o negócio, porque tem informação, né, Thiago? Perfeitamente. Tem quem faz isso para você. Você não precisa ser especialista do respirador, especialista da luva, especialista do cinto de segurança. Tem os especialistas para isso. Você precisa saber conectar essas pessoas. É a mesma coisa da norma, né? Você vai entender 38 normas, 36 efetivas que nós temos, não vai saber, só que você tem que saber onde procurar. Poxa, eu quero saber, eu sei que fala de treinamento, a norma X. Eu vou lá, não preciso saber que item que fala, o que ela fala. Vou lá ver qual que é o conteúdo programático, vou ver qual que é o item. Então, acho que falta um pouco disso do profissional. Cara, a nossa ferramenta do Consulta CA, ela tem tudo isso na sua palma da mão. É só você entrar em contato com o fabricante, baixar o boletim técnico dela lá. Inclusive, né, Thiago, foram entregues os selos para esses fabricantes que mais fornecem informação para você, usuário. Selo Consulta CA de empresa comprometida. Selo Consulta CA, foi entregue na FISP isso aí. Então, os fabricantes eles estão guerrilhando para conseguir entregar o melhor para vocês e vocês estão, né, esperando ou recomendando o EPI só por achar que a luva nitrílica ou a máscara PFF1 ou a PFF2 é adequado. Então, acho que é isso. E uma informação muito importante, né? Eu não consigo desassociar a minha imagem do portal Consulta CA. E isso, para mim, é um orgulho muito grande. Por quê? Sim. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, ou sou convidado para mediar alguma mesa de debate ou discussão, ou alguém, né, é apresentado a mim ou vice-versa, as pessoas falam, o Thiago do Consulta CA, o Thiago do Consulta CA. Isso, na verdade, me enche de orgulho, eu fico muito feliz pela história, trajetória, minha como profissional do portal Consulta CA. Mas deixa eu registrar alguns números aqui, que acho que é bastante pertinente aqui. Vou aproveitar o ensejo, né? O portal Consulta CA hoje,
Ele é o maior banco de dados com informação sobre equipamento de proteção individual da América Latina. Ele é uma das, quiçá, a maior comunidade para profissionais de saúde e segurança do trabalho e esclarecimento de dúvidas sobre a EPI do país. Pelo portal Consulta-CA, todos os dias transitam aproximadamente entre 18 e 21 mil profissionais que estão em busca de informação sobre equipamento de proteção individual. Já foram realizados mais de 100 milhões de consultas certificadas de aprovação dentro da plataforma. São mais de 155 mil profissionais cadastrados dentro da plataforma. A gente tem parceria com os maiores players de fabricação, importação e fornecimento, distribuição de equipamento de proteção individual do país. Este é o tamanho do portal Consulta-CA. E eu gosto sempre de registrar aqui todas as informações provenientes do portal Consulta-CA, as informações técnicas, elas são oriundas da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, a mesma consulta que você faz lá no website do Ministério do Trabalho, as informações são imputadas dentro da plataforma, são importadas para dentro do portal Consulta-CA, então elas são absolutamente fidedignas. E a gente ainda as complementa com a ajuda dos nossos parceiros fabricantes e importadores de equipamento de proteção individual, que vão lá e complementam essas informações, ou seja, eles imputam boletins técnicos, imagens dos equipamentos de proteção e interagem com os compradores, clientes, usuários de equipamentos de proteção individual. Então, esse é o tamanho da relevância e o alcance do portal Consulta-CA. E claro que isso me orgulha muito, que eu sou um dos cofundadores junto com o Jones, né? Mas eu fico feliz, Paulo, por você ter citado. Aproveitei aqui para registrar o tamanho da relevância do portal. Perfeito. Então, quando a gente, né, sua pergunta fala onde que é o maior gargalo, começa na seleção. E se eu tenho dúvida na seleção e eu tenho uma plataforma dessa magnitude, poxa, a solução está lá, né? Então, acho que essa é mais uma dica que a gente pode deixar para os profissionais. Usufrua da ferramenta. A ferramenta está lá disponível para vocês, que esses caras aqui fizeram com maestria e agrega muito ao Estado brasileiro, né? Então, não falo a pessoa X, vocês contribuem com o Estado brasileiro. Perfeito. Né? Então, é isso. Maravilha. Muito bom, fico feliz por saber disso, fico muito honrado e satisfeito por você ter citado. Aproveitei o ensejo aqui para falar um pouquinho do tamanho da relevância, né? Obrigado pela gentileza. Inclusive, pessoal, não tem problema se vocês me chamarem de o Thiago do portal Consulta-CA, tá tudo sob controle, tá? Mas eu sou o Thiago Avelino, tá? Porém, eu fico muito orgulhoso de saber que as pessoas me associam, então é muito engraçado que algumas pessoas, em algumas palestras, se surpreendem. Ah, mas você é o Thiago do portal Consulta-CA, que legal, eu uso todo dia, eu uso há anos. Vezes isso aí. Isso é fantástico, eu fico extremamente honrado, feliz por isso. E um cutuca o outro, é ele, é do portal, sabe lá. E agora, gravando o Safety Cash, aí sim eu acho que eu vou ganhar mais relevância, mas pode ser que eles me associem ao Thiago do Safety Cash, né? Não tem problema se eles me associarem a qualquer coisa que seja proveitosa, tá tudo sob controle. Legal. Agora sim, cara, agora a gente vem para uma que eu acho que é muito simbólica pra gente. Essa eu acho que vale muito a pena. Essa eu faço questão de que você compartilhe, por isso que eu coloquei e inseri ela aqui na pauta. Seguinte, há uma história muito simbólica sobre um dos primeiros clientes onde implementamos o Busca EPI em parceria com você, Paulo. Poderia compartilhar conosco quais os desafios e ganhos dessa jornada? Inclusive, estamos indo para o 5º ano sem processos trabalhistas ligados a equipamento de proteção individual desde a implementação do sistema, o que é muito significativo e que foi logo depois que você nos conheceu naquela live falando sobre gestão de equipamento de proteção individual. Procede? Perfeito. Procede perfeitamente, né? Eu acho que essa inquietude que eu tenho de trazer soluções para os clientes, de trazer inovação, de trazer o melhor, de entregar o melhor, fez com que a gente chegasse até o Busca, né? O Busca EPI, fez com que a gente se conectasse e foi num momento emblemático, né? Nós estávamos ali na pandemia, poxa, empresas fechando, nosso faturamento também com as portarias. Impactando brutalmente. Não podia dar treinamento, não podíamos fazer exame médico, exame periódico ficou sem poder realizar naquele momento e a gente começa a falar, cara, e agora? Minhas despesas continuam, aluguel continua, a folha de pagamento continua. Entra um mês devendo. Como todo bom empreendedor, eu entro um mês devendo. Entra um mês 50-0, e aí você começa, né? Aquela maratona. E aí eu falei, poxa, eu preciso trazer solução. Os clientes também com dificuldades financeiras e todo mundo, né? Então, acho que aí a gente começou a trazer solução. Poxa, como que eu posso trazer alguma solução, agregar serviços ao meu cliente? E foi onde a gente nos conectou e a gente viu a necessidade. E também naquele momento a gente ainda estava com uma redução até de processo trabalhista, né? Depois daquela reforma trabalhista que tivemos, e os processos eles
tinham caído. Depois de 2021, o STF voltou, né, a questão da justiça gratuita, e aí começou a termos uma avalanche de processo novamente, como estamos tendo agora, né? Então, eu acho que aí foi a sacada da gente buscar uma ferramenta. A gente tinha muitas auditorias do Japão também, né, um fator, né? Então, eu acho que não é só processo trabalhista, dependendo da companhia que você atende, você tem auditorias externas. Nós tínhamos auditoria do Japão, como que era a gestão de equipamentos, como que era entrega, como que era controle, periodicidade de troca, e a gente começou a tomar algumas pauladas na auditoria, né? E aí, como a gente atende não só auditorias desse cliente da matriz do Japão, como também das montadoras que a gente recebia, então a gente teria que agregar isso aí. Acho que foi a sacada de falar, poxa, agora é o momento de entrar com uma ferramenta, mas qual? Né? Ainda era muito novo, a norma ainda não estava atualizada total, ela falava que poderia ser um sistema eletrônico, mas ainda era muito desconfiado pelo departamento jurídico RH, né, Thiago? Você lembra naquele momento? Não tinha revisão da NR6 ainda, a gente estava embasado por uma portaria muito antiga, eu me recordo. Uma nota técnica do Ministério do Trabalho, exatamente, inclusive do Paraná, né? Que uma ele falava... portaria e uma nota técnica, exatamente. Então uma nota técnica do DRT naquela época, me recordo. Então a gente tinha essa dúvida, tinha essa incerteza, né? Porque não tinha ainda nada muito julgado ainda de jurisprudências, decisões, mas não é um caminho sem volta, né? Falava assim, ó, pode um sistema eletrônico. Hoje ele está mais claro, né? A norma fala sistema eletrônico, com biometria, com gestão de relatórios, para você ficar se o sistema ele não é violado, se ele traz auditável. Então isso facilitou demais, mas era um caminho sem volta, era um momento que todo mundo estava falando de tecnologia, todo mundo estava num momento tecnológico. Eu falei, poxa, é esse momento que a gente vai conseguir implementar isso aqui. E a primeira análise que nós fizemos do sistema, Thiago, acho que não foi para convencer a direção, né? Então, não foi nem a solução da ferramenta. Aí eu acho que entra um pouco da expertise do consultor. Expertise ali, falar, cara, como que eu vou trazer essa solução? Foi quando eu fiz uma análise pelo busca cotação. E ali a gente foi onde eu consegui mostrar para a companhia que se ela fizesse a cotação pelo sistema, a gente teria uma redução em 40% das compras de EPIs. Faz todo sentido. Porque, né, o busca cotação, a gente pode escorrer depois, mas simplesmente a gente consegue fazer uma cotação através da ferramenta do Busca EPI, onde você consegue fornecedores municipais, estaduais ou do Brasil todo. E ali você consegue melhores negociações, e nisso eu consegui, me lembro como se fosse hoje, um abafador 3M que a gente usava, custava lá, sei lá, R$220, a gente chegou a comprar 170. Quando eu fiz essa análise ali, outros EPIs, cheguei na presidência e falei, ó, com essa ferramenta a gente consegue reduzir em 40% a compra. Poxa, aí foi checkmate. Perfeito. Né? E aí eu falei, não, agora a gente... Depois começamos a mostrar as outras soluções que tínhamos de alertas gerenciais, relatórios gerenciais. Então, isso aí fez com que a gente implementasse. Beleza, implementamos essa gestão, implementamos o sistema, começamos o processo de implantação, tudo muito embrionário ainda, né, Thiago? Perfeito. A equipe de Safety Tech, a nossa equipe também emergiu naquilo ali e começamos a implantar. E também o suporte da gestora de contrato, que seria a gerente de RH. Perfeito. Ela acreditou, ela confiou, e hoje eu acho que ela é uma das... Ela deu chancela, uma dos maiores fãs do sistema, né? Eu me recordo, recentemente, né? Nós conversamos com ela para fazer a virada de contrato, sim, né? A renovação de contrato. Ela falou assim, eu sou um dos maiores cases de sucesso de vocês têm que dar desconto pra gente. Eu falei, eu acho o contrário, se a gente conseguir resolver o problema, a gente tem que cobrar mais caro de você. Exatamente. Brincadeira, né? Ela é uma querida. Então, essa gestão que nós implementamos lá em 2020, então é com muita satisfação, né, que a gente hoje, em agosto, levantei essa data hoje antes de vir para cá, dia 1º de agosto, que a gente implementou, faremos 5 anos da gestão de equipamento de proteção individual no sistema. E a gente já tem cada vez menos, isso é interessante também, tá, Thiago? Por mais que a gente fala que em agosto faremos 5 anos sem processo trabalhista, eu acho que talvez pela falta de conhecimento dos funcionários, ou por eles visualizarem que existe um sistema, que existe uma entrega regular, que existe registro, então a gente já vem sem ter processo trabalhista lá. Acho que nos últimos 2 anos a gente já não tem tido. Talvez eles não saibam que
que tem direito aos últimos 5 anos, e isso meio que deixam eles meio que, não vou pedir insalubridade, porque lá eles entregam EPI, a gente assina, tem um sistema. Então, mas a gente, contando hoje, se alguém entrar hoje com processo, a partir de agosto, a gente não tem nenhum processo que a gente vá perder em insalubridade por falta de equipamento de proteção individual. Cara, então, isso assim, é simplesmente fantástico. a gente vai ter que fazer um evento disso em agosto, né? Perfeito. Então, a gente vai fazer comemorar, a gente vai fazer um evento simbólico lá com eles, com essa gestão que nós fizemos, mas eu acho que isso é o maior case que a gente pode trazer para a empresa, e não só falando de processo de novo, né, Thiago? A gente está falando de novo do usuário final, que ele não trabalha mais com uma luva rasgada, que ele não trabalha mais com um sapato rasgado, que ele troca a máscara com a frequência, porque isso gera os alertas, as trocas. Previsibilidade de troca, previsibilidade de compra. Foi bom para a empresa, ela reduziu em compra de equipamentos de proteção individual, reduziu em processo trabalhista, foi bom para o colaborador, foi bom para nós da saúde e segurança, que a gente dorme tranquilo sabendo que estão protegidos. Foi bom para o RH, que ganhou lá sua promoção por trazer uma baita ferramenta. E detalhe, na auditoria do Japão, quando eles vêm e eles falam, cara, nem no Japão a gente faz esse controle. Esse eu acho que é muito bacana, né? Então, quando eles chegaram, que a gente apresentou a solução, falou, não, aqui gera alerta, o funcionário recebe um SMS, a gente envia o link via WhatsApp, os japoneses ficaram encantados, né? Então, isso foi outro ponto positivo para a Unidade Brasil, né? Então, a gente tem unidades espalhadas nos 5 continentes. Para a Unidade Brasil foi um ponto positivo que foi exemplo depois para as outras unidades. Quais as lições que a gente tira daqui? A primeira delas é o seguinte, né? Ter um bom consultor. Né? Se você tem um bom consultor, você consegue diagnosticar e levar uma solução. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que quando você consegue comprar uma ideia, você tem convicção e você chancela a implementação, você tem um ganho muito grande, que é o que a gente está observando agora. Ou seja, eu implementei, então eu tenho ganhos com redução de penalidades, eu tenho ganhos com redução de custo, eu tenho ganhos com redução de vulnerabilidade e assim por diante, né? E não menos importante é ressaltar que essa empresa é uma empresa japonesa e você falou sobre as auditorias. E você tem muita propriedade para falar sobre isso, ao contrário do que muitos vão pensar agora, não é porque ele é japonês somente não, tá? É porque ele trabalhou no Japão. Então, ele sabe como que as empresas japonesas são sistemáticas, né? Então, Paulo, você há de convir e concordar comigo que esse é um case não só pelo sucesso que a gente tem de não ter sofrido, né, nesses quase 5 anos, nenhum processo trabalhista proveniente, mas principalmente porque mudou a percepção de quem talvez estivesse mal intencionado em relação a isso. E talvez quem processou no passado nem estivesse mal intencionado. Talvez entregava-se, mas entregava-se e não atentava-se à frequência de substituição. Sim. E um perito consegue detectar isso muito facilmente. Perfeito. Então a empresa era processada não porque o colaborador estava mal intencionado, mas porque às vezes ela realmente não estava fazendo gestão, ela estava fazendo só controle, achando que estava fazendo gestão. Mas eu só complemento dizendo que isso é tão importante quanto porque é uma empresa japonesa. E por ser uma empresa japonesa, eles são muito sistemáticos. Você que trabalhou lá, você pode confirmar se é ou não. Com certeza, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar por 7 anos, conviver com os japoneses. Isso agregou muito a minha vida profissional, porque eu sempre falo que eu aprendi. Eu tenho 15 anos de Brasil em saúde e segurança, mas eu devo ter mais uns 2, são os 2 últimos anos no Japão, trabalhando ali com a prevenção, auxiliando na empresa nesse time de segurança, lá chamamos de Anzentimo, que é o time de segurança, e ali foi onde eu começou a me despertar esse olhar para a segurança, ver como que eles faziam o processo. Lá tínhamos a antiga OSHAS ainda, que era uma norma antes da ISO 45001, e lá que eu comecei a olhar, poxa, o japonês, ele trabalha assim, ele previne assim, se acontece um acidente, eles fazem dessa forma, e aí eu comecei a conhecer as ferramentas, como que eles fazem. Quando eu vim para o Brasil em 2010, foi onde eu falei, poxa, é isso que nós vamos trabalhar e eu consigo agregar alguma coisa no país. Então, perfeito. É isso mesmo. Então, a metodologia, como eles controlam, como é prioridade, né? Então, o cumprimento, na fábrica que eu trabalhei no Japão, na época, o cumprimento das pessoas era segurança, né? Anzen ni segurança. Não era bom dia, igual a gente fala aqui. Então, isso é muito internalizado. E quando a gente vem para o Brasil, graças a Deus, a gente pode atender muitas empresas japonesas por esse fator, talvez. Mas como a gente atende o consulado e a JICA, que são os órgãos japoneses governamentais aqui do Brasil, isso faz com que a gente consiga
automaticamente atender essas multinacionais japonesas e facilita pelo entendimento, pela metodologia. Não é fácil, é complicado você convencer que ele precisa fazer, porque o japonês ele não consegue entender muitas coisas, que é aquilo que você falou há um pouco atrás. Quanta legislação a gente tem no Brasil? E é complexo para eles não conseguem entender que um funcionário processa a empresa. No Japão não tem processo, Ele né? não consegue entender por que um funcionário não cumpre uma regra que já está pré-estabelecida. É isso, o japonês ele não consegue entender que fala assim, presidente, ó, o João que trabalhou aqui está entrando com um processo pedindo 200 mil. Eles falam, cara, como assim? Né? Explica. Por que ele tá... Como que a gente chegou nesse ponto? Poxa, você chegar e explicar para o japonês, falar, cara, isso aqui é Brasil. Seja bem-vindo, Irashaimase. Seja bem-vindo em japonês. Isso só reafirma o seguinte, que além de ser um consultor experiente... desculpa. Isso só reafirma, inclusive, Paulo, que além de ser um consultor experiente, com muito know-how, muito competente, você também é um consultor especialista em empresas japonesas, viu? Precisa consultar, precisa contratar os serviços do Paulo. Se você está com um grande pepino, precisa resolver ou dar uma consultoria de saúde, segurança do trabalho, medicina ocupacional para uma empresa japonesa, para um grupo japonês, o Paulo é o cara certo e eu posso afirmar porque eu convivo com ele, eu sei que ele realmente é competente. Todas as histórias aqui, eu chancelo e assino embaixo, realmente é verdade. Não, mas eu acho que é bem essa questão, né, do japonês. Eu acho que você também sabe muito bem que você convive com uma japonesa em casa. Perfeito, eu sou casado com uma japonesa, Abraço, inclusive, Ju. Né? Então, eu acho que essa confiança, né, Thiago? Eu acho que é aquilo que nós falamos do cliente falar de você para outro cliente, eu acho que é a melhor venda que nós temos, né? Então, você adquirir essa confiança dos orientais é uma dificuldade, mas a partir do momento que você adquire essa confiança, ela é inquebrável, né? Só se você fizer algo muito surreal. Então, graças a Deus, né, a gente tem esses valores na nossa companhia e a gente consegue trazer essa segurança para eles que vêm de outro país, que não entende a língua, que não entende a legislação, e você conseguir mostrar ali detalhadamente como funciona, claro, com apoio de jurídico, com apoio de RHs, com apoio de muita gente, a gente conseguir trazer essa solução. Então, esse case é um case que eu tenho muito carinho e graças ao Busca aí e toda a equipe da Safety Tech também, Jones, todo o suporte, né? Então, a gente conseguiu trazer esse case e a gente vai comemorar dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, viu, pessoal? Aí o pessoal que acompanha a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, enfim, acompanha aqui a trajetória do Paulo, a minha, da Safety Tech de maneira geral. Dia 1º de agosto tem comemoração, aguardem, porque realmente é um case muito importante. E claro que prestar serviço para a empresa japonesa te leva a um outro nível também, né? E vamos trazer uma fala do presidente em japonês. Ou em português, vai né? Vai mesmo? Vamos, opa. Cara, o pessoal vai cobrar aí, viu? Então a gente vai publicar isso daí, vou adorar, cara. Isso daí eu gostei, adoro o desafio. Seguinte, então, Paulo, vamos passar para a próxima aqui, que é o seguinte. Aprofundando um pouco mais sobre os efeitos da gestão de equipamentos de proteção individual, poderia sinalizar qual o ponto de partida para fazer um bom diagnóstico sobre como pode estar a gestão de EPI de uma empresa e, principalmente, como podemos virar a chave e torná-la eficaz, trazendo segurança e economia para a companhia. Cara, Thiago, ponto de partida, ele é muito fácil. Pô, Paulo, por que você fala que é fácil? Se a gente está falando que o ponto de partida para verificar se a gestão de EPI está eficiente, a primeira coisa que eu tenho que ver, quais foram os acidentes que aconteceram nos últimos 5, 10 anos? Cara, então ali começa. Dentre esses acidentes, onde foi falta de gestão de EPIs? Cara, então ali é o ponto de partida. Opa, eu estou tendo acidentes mensalmente porque estão se cortando a mão, porque está caindo uma coisa no pé, porque está caindo uma coisa no olho. Aí a gente vai começar a entender. Aqui é o ponto de partida. Então, ou doença, tá? Então vamos falar só de acidente, né? Mas, ou doenças. Tá, quais foram os últimos exames periódicos? Quais tiveram alterações? Na audiometria, na espirometria, no raio-x, nos exames hepáticos, que são exames de urina, ácido hipúrico, metilhipúrico, TGO, TGP, o cara que inala um etanol, que inala um tolueno, um chileno, tá atacando o fígado dele. Então, cara, esse é o primeiro ponto de partida. E olha que interessante o que você está falando. Olha como é que é fácil detectar uma falha na gestão de equipamento de proteção individual quando você tem uma. Porque às vezes, quando esse tipo de problema acontece, é porque você não tem. Então, se você consegue observar um desvio na audiometria, é um sinal claríssimo
de que ou você não está fornecendo um dispositivo de proteção auditiva ou você não está trocando com a frequência ou o colaborador não está utilizando. Entendeu do porquê digitalizar e do porquê você investir em gestão de equipamento de proteção individual, não somente em controle, muito, muito bem explicado. E continua, por favor, Paulo, porque isso foi fantástico e cirúrgico. Mas é isso, ponto de partida é, de novo, né, a gente falando dos consultores, né? Poxa, como que eu vou fazer gestão de saúde ocupacional? Por isso que eu gosto muito de me apresentar como gestor de saúde ocupacional, né? Então, quando a gente fala, muita gente fala SST, saúde ocupacional, poxa, mas o quanto você está sendo profundo para conversar com a medicina do trabalho e falar, deixa eu ver, quais foram as alterações do último periódico que nós fizemos na empresa? Teve alteração audiológica? Teve alteração nos exames de imagem? Para aí você falar, opa, peraí, de 100 funcionários, tivemos 10 alterações unilateral de tantos decibéis. Cara, opa, peraí, por que um lado? Ou bilateral, por que os dois lados? Por que nesse nível? Qual que foi o setor? Poxa, foi o setor de prensa. Nossa, deixa eu ver aqui. Nossa, setor de prensa eu tenho um ruído de 88, tá acima do limite. Opa, peraí, vamos analisar. Então, esse cara teve perda. Foi do ano passado para cá ou não? Ele vem tendo perda dos últimos 10 anos. Perfeito. Todo ano um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Cara, é um fato que é a ausência da gestão de equipamento de proteção individual, né? Então, é esse o ponto de partida. Só que a gente tem que chegar na empresa e já mapear. Deixa eu ver os exames históricos, deixa eu ver o PCA, o PCA vai te trazer isso. Tudo bem, muita empresa hoje não tem PCA, não é uma realidade do Brasil. Mas já que não tem PCA, você tem que saber o mínimo dessa informação. Qual setor tem ruído acima? Esses que tem acima, deixa eu ver os exames audiométricos. Ah, você não pode ter acesso, mas você precisa ter informação. Doutor, aí, teve alteração? Teve alteração. Então, Olha, vamos Paulo, atuar. essa sua resposta, eu confesso que ela me surpreendeu, porque eu nunca liguei esses dois pontos. Embora soubesse exatamente o que você está falando, eu estou surpreso porque eu tenho certeza que se eu trouxesse 10 pessoas aqui, 10 consultores, talvez nem todos diriam que o Sim. ponto de partida para você virar a chave para você fazer um diagnóstico é exatamente olhar, de repente, para o exame ocupacional, as alterações nesse exame. Sim. Isso faz absolutamente todo sentido do mundo. Por que a gente fornece o EPI, Thiago? A gente fornece o EPI porque a gente não conseguiu eliminar o risco. Perfeitamente. Esse Numa escala do PGR, Esse é o primeiro ponto. primeiro a medida de natureza coletiva, depois administrativa e depois de natureza individual. Até que você tenha viabilidade técnica da proteção coletiva ou da eliminação do risco, você tem que fornecer o EPI. Isso está na NR6. Beleza, forneci o EPI. Aí vai entrar naquela questão da seleção. Será que é o adequado ou não? E a partir daí, eu vou monitorar se está tendo acidente ou se está tendo a doença, que a doença ocupacional também é um acidente de trabalho. Vou verificar os benefícios, foram acidente de trabalho, e qual foi o tipo de acidente. Poxa, foi perda auditiva, foi doença ocupacional, foi uma dermatite, né, na mão, Perfeito. e aí é porque a luva não está adequada, porque é alérgica. Cara, é o ponto de partida. A partir dali eu começo a fazer minha gestão de equipamento de proteção individual. Já que o mundo ideal a gente não consegue, que seria eliminar o risco, que seria controlar esse risco, a gente vai ter que partir na hierarquia para o EPI. Já que eu vou partir para o EPI, eu preciso entregar, treinar e exigir uso. Os 3 itens básicos da NR6. E aí eu começo a verificar se o cara está usando corretamente. Não adianta eu entregar e exigir uso. E se eu não treinei? Se ele não sabe colocar o protetor, se ele não sabe higienizar o equipamento, aí a gente vai ter esses problemas. Então, o ponto de partida é você olhar daqui para trás. Aí você vai ter um ponto de partida. Mas o pessoal só olha daqui para frente. Ah, tem esse risco, põe essa luva, tem esse risco, põe essa luva. Calma aí, vamos olhar. Quais foram os acidentes? Quais foram as doenças? Quais foram os afastamentos que você teve? Quais foram as CATs abertas? Quais foram os ACIDs? Quais foram os setores com mais frequência? E aí por diante, eu acho que esse é o ponto de partida. Eu acho que, não sei se eu consegui te responder aí. Absolutamente, com maestria. Legal. Inclusive, qualquer empresa, de qualquer tamanho ou natureza, consegue ter acesso a esses registros, né? Porque se ela não tiver minimamente acesso aos registros dos exames, aí fica bem complicado, né? A gente está falando realmente de um problema que é até muito maior. Mas você respondeu com maestria. Mas eu acho que assim, complementando, Thiago, tudo bem, pelos graus de risco a gente não vai ter uma equipe interna, mas você vai ter uma consultoria. Perfeitamente. E hoje, por isso que envolve naquela seleção da pessoa que está contratando uma consultoria.
Qual o sistema que ela utiliza? Como é alimentado esse sistema? Quais dados são inseridos lá? Sei lá, eu quero saber qual o número de pessoas e pertences que eu tenho na empresa. Pô, o sistema te dá isso. Qualquer sisteminha hoje que você tiver de gestão de saúde ocupacional vai te entregar. Só que aí você tem que analisar como a consultoria de gestão de saúde ocupacional está Vai te utilizar entregando esses isso. dados Né? perfeitamente. Então, é aí que tá. Então, é aquilo que eu falei no começo. Falta dados e indicadores para a gente começar a ter gestão. Perfeitamente. Pessoal, controle de EPI relativamente simples. Gestão de equipamento de proteção individual não é complexa, mas ela dá um pouquinho mais de trabalho. Porém, é muito fluido depois que você consegue implementar, tá? E particularmente falando, é um caminho sem volta. Implementar a gestão de equipamento de proteção individual traz tantos ganhos que as pessoas se perguntam o seguinte: por que eu não fiz isso antes, né? Perfeito. Legal, Paulo. Maravilha. Vou passar para a próxima aqui, que é a penúltima pergunta que eu vou te fazer. Eu acho que a gente conseguiu enriquecer muito o que a gente estava falando aqui. Eu acho que foi extremamente proveitoso. Eu acho que a gente entrou e desenvolveu essas Sim. pautas aqui até mais profundamente do que eu estava imaginando. Por isso eu já de antemão te agradeço, viu? E te pergunto o seguinte: como consultor, o que você poderia recomendar aos outros consultores sobre como eles podem auxiliar as suas dezenas ou centenas de clientes a transformar sua gestão de EPI e assim se consolidar ainda mais no mercado de prestação de serviços? Bom, Thiago, essa pergunta também para mim é muito tranquilo, né? Eu acredito, como nós falamos recentemente, quando você parte de 30 funcionários, você já dificulta a sua gestão, né? Então, isso estou falando para uma pessoa interna. Você imagina para um consultor que ele está externo, ele tem centenas de empresas, como você Centenas de disse aí. empresas, dezenas, Então, centenas de empresas sobre a custódia. para um almoxarife, para um RH, para um técnico de segurança que está interno ali, ele já tem uma dificuldade tremenda a partir de 30 funcionários, como a gente mencionou aqui. Você imagina eu cuidando de 10 mil vidas, centenas de empresas, 15 mil vidas, 10 mil vidas, 8 mil vidas. É impossível, né? Então, a minha dica é tecnologia. Técnico foi o que eu busquei e é o que eu busco, né, hoje para os meus clientes, porque você não consegue mais estar em todos os lugares, você não consegue monitorar. Então, se você não tiver um sistema onde você consiga fazer essa gestão de qualquer local que você esteja, né, hoje aqui agora eu posso entrar ali e já ver se tem ficha sem assinar do meu cliente que está lá em Piranhas, Goiás. Equipamento que precisa ser substituído de um profissional que está trabalhando dentro de uma plataforma de petróleo na Bacia de Campos. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, acho que assim, o consultor ele precisa trazer a solução. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E solução eu só vou conseguir através de tecnologia. Né? Então, e detalhe, se você quer prosperar, se você quer aumentar sua rentabilidade, você tem que trazer a solução. Eu acho que esse exemplo que nós demos aqui hoje, né, eu posso falar de boca cheia que esse cliente que a gente teve o case aí é o cliente que mais me indica hoje empresas e clientes e me leva onde elas estão, elas me levam. Por quê? Porque a gente trouxe a solução, a gente implementou ferramentas, a gente trouxe o retorno do investimento que eles fizeram na gente. Né? Então, eu acho que para o consultor hoje, ele tem que estar olhando para esse mapa. Sai do arroz com feijão, sai do papel, sai de fazer documento e engavetar lá. Vai trazer a solução para o cliente. Eu acho que esse é o consultor que vai ter sucesso, que vai prosperar, e é o cara que vai se diferenciar no mercado daqui para frente. Né? Então, acho que estou falando com propriedade que eu faço isso, fiz isso, colho os frutos disso. Então, o consultor ele tem que levar a solução. E dentro da solução, para ele fazer uma gestão de EPI, se ele está de fora, só através de uma ferramenta, e essa ferramenta é o Busca. E você sabe que é o seguinte, né, Paulo? Além de você, a gente tem alguns outros parceiros que batem na nossa porta e que querem levar o Busca EPI para dentro da sua carteira, seu portfólio de clientes, né? Isso para a gente é um assunto que ainda é muito delicado, por quê? É levar o nosso sistema que a gente desenvolveu, pelo qual a gente tem um carinho muito grande para os clientes dele, em nosso nome. Sim. Né? Então, Sim. Isso exige um nível de confiança muito grande. Mas a gente está estruturando, né, processo, a gente está se estruturando e se organizando juridicamente para permitir que outros possam fazer isso daí. Sim, Inclusive, tem sim. um consultor que está muito determinado, né, a ser um representante do nosso sistema. Isso é muito novo para a gente. Mas não por isso. O que é importante ressaltar é o seguinte:
Isso é uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança entre quem toma o seu serviço com você e de você com quem você está tomando o serviço. Sim. Então, a relação de confiança, ela é entre 3 partes. O Busca EPI, que faz a gestão, que entrega a tecnologia, você que tem o know-how para levar a consultoria e fazer o diagnóstico e ajudar a resolver o problema, e o cliente que precisa muito confiar em você. A gente falou sobre muitas pautas, mas é interessante ressaltar o seguinte, eu sempre costumo dizer que nós, que somos prestadores de serviço ou que nós comercializamos algum produto, seja ele qual for, nós sempre precisamos muito de compradores, naturalmente, de clientes, tá? Mas na outra ponta, existe alguém que compra de você, principalmente uma corporação, quando a gente está falando de B2B, tá? Uma corporação, ele também precisa muito de um prestador de serviço ou de um fornecedor que seja absolutamente confiável. Ou seja, ele precisa de você tanto quanto você precisa dele. Então é muito importante você estar cercado de pessoas que possam te ajudar a prestar um bom serviço. Você ter esse nível de dedicação e conhecimento que a gente vem dialogando aqui já há bastante tempo e, sobretudo, procurar as ferramentas, porque a gente não detém todo o conhecimento e a gente não tem no nosso portfólio todas as ferramentas. Mas você buscar ferramentas que te permitam elevar o seu nível de confiança em relação ao seu cliente, isso é extremamente importante. Por isso, mais uma vez, muito obrigado por confiar no nosso trabalho, nos nossos produtos e os serviços. Não, mas é isso, né, Thiago? Eu acho que você trouxe outro profissional aqui com outras ferramentas, isso é muito legal. E essa ideia que é você trazer essa solução, gerar essa confiança, essa conexão entre fornecedores e contratantes e a gente conseguir falar, ó, esse cara vai te entregar o que você precisa e nós, enquanto consultores, nós somos os intermediadores e o que gera confiança, né? Porque o cliente final não conhece você e o cliente final conhece você. E aí nós estamos falando assim, ele tem confiança no seu trabalho, né? E é isso que graças a Deus, não tem dinheiro que pague essa confiança, essa entrega que a gente faz, esse compromisso com a saúde e a segurança do colaborador. Então, acho que quando você faz isso com amor, quando você faz isso com empatia, que é pensando no próximo, pensando na empresa. Genuinamente pensando em resolver, com desejo de resolver o problema. Então, eu acho que esses são os valores que eu aprendi muito com os japoneses, né? Você praticar empatia o tempo todo. Então, empatia com quem está contratando, empatia com o usuário final, empatia com quem está vendendo. Então, nós somos ali o centro que está olhando para esses profissionais, o que compra, o que vende, o que usa e fazer, poxa, a gente tem uma ferramenta que entrega valor e eu consigo dormir tranquilo que todo mundo está feliz. Eu acho que é isso e todo mundo ganhou, né? Perfeito. Eu ganhei. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Acho que esse é o maior resultado que a gente pode trazer para a sociedade. Todo mundo tem benefícios, né? Eu não posso ganhar e você perder. Nós não podemos ganhar e o cliente perder, ou o usuário final perder, né? Não é sobre dinheiro, né? Eu acho que é sobre resultados, é sobre bem-estar e consciência tranquila. Eu acho que esse é o valor da nossa companhia, são os valores que eu tento multiplicar para as nossas equipes, para os profissionais que trabalham com a gente, terceiros, prestadores. Eu acho que esse é o que nos motiva, né, a acordar todos os dias. Acho que é isso aí. Muito bom, Paulo. Muito obrigado pela gentileza. Faz todo sentido. Concordo em grau, número e gênero com tudo que você falou, respondeu e foi discutido aqui, viu? Achei fantástico. E agora eu vou te fazer a pergunta que eu particularmente, a gente já dividiu muitas histórias, né? Tanto em mesas de negócio... Eu tenho história, hein? Quanto em mesas de bares, né? Uhum. E aí, esse momento aqui é aquele momento em que eu adoro perguntar, né? E pedir para os nossos convidados compartilharem com a gente uma história ou engraçada ou inspiradora dos bastidores. Ou profissional por onde você passou, ou da sua vida, ou enfim. Queria que você ficasse à vontade, mas compartilha com a gente para a gente poder transformar esse momento aqui num momento de descontração, divertido e principalmente para trazer uma curiosidade. Porque para quem normalmente está do outro lado, a gente fala muito aqui sobre negócios e fala e discute muito tecnicamente, mas é bacana conhecer também o perfil Histórias Engraçadas de Bastidores de quem está aqui com a gente, né? Então, Paulo, por favor, conta uma história engraçada ou inspiradora pra gente encerrar aqui essa gravação aqui, essas primeiras gravações da segunda temporada. Legal. Opa, pessoal, desculpa, quase caí aqui, peraí. Deixa eu ver. Ficou bom agora. Perdão, vai lá. A história engraçada, hein? Profissional. Vai lá, engraçado. Quase caí no podcast. Essa foi uma delas. Não, Tiagão, que é verdade, né? Eu acho que a gente conversa tanto. Cara, mas eu tenho muita história, né? Tipo, eu vou fazer 40 anos esse ano.
Em maio agora eu faço 40 anos, né? Então você imagina... Então nós vamos ter 2 festas, né? Vamos A ter festa dos 5 anos Isso. do cliente do Busca EPI que nunca mais sofreu um processo trabalhista e os seus 40 anos. 40 anos é simbólico, viu? Espero que você faça uma festa. Espero que eu esteja aqui, inclusive. Eu assisti um podcast seu onde você falou que quando você completou 40 anos, você fez algumas reflexões. Muito. Mas depois eu falo sobre isso com você. Bacana. Mas foi legal. E eu tô bem nesse momento também, né? Tô com 40 anos, vou fazer 40 anos. E como eu disse, a empresa tem 15. Então, se você fizer conta, eu abri a empresa com 25 anos. Um moleque, né? Um moleque. Então, não tínhamos maturidade para tocar um negócio verdadeiramente. Exatamente. Força de vontade muita, maturidade nenhuma. A gente estava pisando, né? E aí, com 25 anos, a gente abriu a nossa empresa aqui em São Paulo. E aí, você imagina que com 25 anos e 15 anos para frente, você tem muita história. Nossa. E eu tenho uma história que é um clássico, cara. É um clássico. Nós estamos aí, 15 anos, a gente mudou de imóvel aqui em São Paulo já umas 4 vezes. A gente começou numa sobreloja, depois a gente foi para um sobradinho, depois a gente foi para uma casa, agora a gente está num prédio, graças a Deus, bem estabelecido. E aí, quando a gente estava nessa sobreloja, cara, lá em 2010, primeiro cliente nosso, tinha alguns clientes pequenininhos que começamos ali, e essa história é muito boa, até hoje eu conto para esse cliente. Nós estávamos pequenininho ali, uma empresinha aqui, outra ali, começamos a fazer um PPRA, começamos a fazer isso, e pensa que não pintou um lead, uma rede de supermercado, cara. Eu falei, nossa, cara. Vamos virar a chave agora, vai entrar muita grana de receita. Era uma rede de supermercados, mas era uma rede de hortifrutis grandes aqui em São Paulo. E eu falei, cara, esse vai ser o cliente. E aí sempre a gente ia até o cliente. Nós, enquanto consultor, a gente vai muito no cliente, né? Perfeito. Dificilmente o cliente vem até nós, né? Também. E aí esse cliente falou, então, a gente vai conhecer vocês. Falei, nossa, como que ele vai vir aqui? A gente tem 2 salas, cara. 2 salas, uma recepção e uma sala. Eu falei, cara, o cliente vai vir aqui. Nós tínhamos um armário de aço, assim. E ele queria saber quem eram nossos clientes, onde que nós estávamos. Estávamos próximo ao metrô da Saúde, aqui na Zona Sul de São Paulo. E aí foi um clássico isso aí, porque falei, e agora? E eu tinha minha irmã, que era minha sócia na época. E eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, peraí, eu tenho uma ideia. Fui lá no Calunga, comprei, sei lá, umas 40 aquelas caixas arquivo. Sabe aquelas caixas arquivo de montar? Perfeitamente. Cara, a nova geração talvez não saiba o que é isso, tá, pessoal? Tá no digital, né? Mas depois vocês pesquisam o que é uma caixa arquivo. Era de papelão ainda? Não, a gente usava de plástico. De plástico, azul, né? perfeito. Então era um azul. Era hoje dobrável? A gente dobrava, montava. Eu falei, cara, aguenta aí, vou no Calunga. Comprei umas 40 caixas. Falei, a gente tinha uma funcionária só na época. Falei, cara, vamos fazer etiquetas e colocar nome de cliente. E eu enchi aquele armário de caixas, que ali era o exemplo que a gente tinha muitos clientes, tinha muito arquivo. E essa história é um clássico, a gente dá muita risada hoje. E a minha esposa conta essa história quando eu conheci ela, ela dá muita risada. E aí a gente colocou nomes fictícios de empresas assim, cara. Só que a gente tinha 3, 4 clientes. E aí eu falei, ó, a gente tem que pegar aquela pasta, aquele nome, que lá que estavam os arquivos, a gente mostrar o prontuário clínico, do cliente real. O cliente real. Perfeitamente. Os mínimos, tinha 3, 4. E aí a gente tinha que mostrar os prontuários, como que eram os atestados, como era preenchido os prontuários pelo nosso médico. E a gente abriu aquele armário, cara, era tanta empresa. Se perderam. Não, deu certo. Felizmente, deu certo. Mas era lindo, né? Falou, nossa, quantos clientes vocês têm? Nossa, vocês são gigantes. A gente tinha 3, 4 clientes, gente. E aí, com 25 anos, hoje eu falo, cara, eu não teria capacidade hoje de fazer um negócio desse, cara. E eu falei, não, a gente vai meter caixa, põe nome fictício e etiqueta. Comprava aquela etiqueta Pimaco, imprimia, colava. E aí a gente fez aquele armário gigante com muito arte. Até hoje não deve ter caixa sobrando. E aí esse cliente veio, poxa, não, são os clientes. Aí peguei aquele cliente que tinha prontuário dentro, mostramos, falamos, ó, aqui tá os prontuários, são preenchidos assim, nossa, que legal, vocês têm bastante cliente. A gente atua já há algum tempo na área. A empresa tinha 6 meses. Muito know-how, muitos clientes. Muita experiência. Cara, esse era um clássico. Contratava gente para fazer o documento, eu ia lá, aprendia e depois executava. Mas uma pergunta que não quer calar, fecharam com o mercado? Fechamos, e é nosso cliente há 15 anos, cara. Há 15 Inclusive, anos? É cliente busca da Santa. Mentira! Sério? Que sensacional! É uma rede de mercados aqui em São Paulo, exatamente, pessoal. Cara. Inclusive, ela deu uma nota
nota pro nosso atendimento, pro nosso sistema, mas não somente deu uma nota 10 lá no NPS, como que é o nome dela, você se recorda? A Mari. A Mari, cara, Isso. ela fez questão de registrar ali a opinião dela, hiper elogiou, cara. Pô, que legal, Não, Paulo. é legal, tá há 15 anos com a gente, faz uma gestão muito eficiente, trouxe busca, tem soluções, auxiliamos ele 360 nas NRs. Então, assim, isso é uma história, assim, sensacional. Que Mas incrível. eu falo, Jesus... Eu não conhecia essa história, você nunca me contou, não, né? Não te contei, Você nunca me contou essa história. Contei. Não, essa não, mas com esse certeza. É um clássico, assim, tipo, eu falo, cara, como eu tive a capacidade de mentir desse jeito, cara. Mas eu falo, é negócio, cara. Você fala, meu, eu preciso desse cliente, esse aqui vai me tirar... Não é vai me tirar o pé da lama, mas isso aqui vai fazer com que minha empresa alavanque daqui para frente. De lá para cá é só história, graças a Deus a gente tem... Mas o Joseph Murphy, ele tem um livro muito famoso que chama-se O Poder do Subconsciente. Eu sou muito fã daquele livro, a minha esposa é muito fã daquele livro, e eu apresentei a todas as pessoas que eu posso com aquele livro. Então, talvez aquele momento fosse um momento cuja finalidade era exatamente essa, era o seu consciente ou o seu subconsciente dizendo o seguinte, nós vamos ter esse tamanho. E hoje, felizmente, nós não temos mais caixa. Mas o volume de clientes é gigante. Sim. E o que afirma o que nós viemos falando aqui há muito tempo. Fazer as coisas com apreço, com dedicação, com empatia, eleva muito o seu nível como profissional. Tanto que, olha o nível de relação de confiança que você tem com eles hoje. Vocês estão há 15 anos, vocês fazem uma gestão 360 de saúde ocupacional para eles, e tudo que vocês apresentam, que é sinônimo de melhoria, eles chancelam para vocês. Isso é simplesmente incrível. Obrigado por compartilhar essa história, cara. Eu achei sensacional. Te conheço há muito tempo, você não tinha contado isso para mim. Mas, Thiago, eu acho que assim, você se arrisca, né? Eu sempre tive isso. Eu sou um cara muito otimista. Isso minha esposa não gosta muito. Que tudo eu falo que vai dar certo. E ela fica, sei lá, vamos fazer a mudança, sei lá, eu consigo carregar tudo. Eu sou otimista, eu acho que tudo vai dar certo, né? Mas eu acho que nesse momento, quando você acredita no seu potencial, eu não tinha dúvidas que eu ia fazer o melhor trabalho para essa empresa. Então, isso me motivava. Eu falava, cara, eu tô mentindo um pouquinho aqui, Deus, mas eu tenho certeza que eu vou entregar o que eu tô prometendo. Eu vou entregar o melhor para esse cara. E assim é há 15 anos, assim é consequentemente com cada cliente. A gente não precisa mais contar a história para eles, a gente tem realidades para mostrar e cases de sucesso, mas ali eu tinha certeza e eu tinha convicção que se ele fechasse o contrato comigo, ele ia ter o cara mais dedicado, o cara que ia acordar cedo. E naquela época, a gente trabalhava assim, cara, 16, 17 horas por dia, cara, porque eu fazia levantamento, final de semana imprimia apostila, fazia certificado, era tudo impresso, e tinha que entregar apostila, e dava treinamento, e ficava no agendamento, e fazia reunião de venda. Era o equipe, né? Era eu sozinho e fazia tudo. Eu e minha irmã, que era sócia, ela ficava ali no atendimento e eu na rua. Então, assim, não tinha dúvidas que a gente ia fazer o melhor trabalho, com a melhor entrega, e o resultado tá aí. Depois de 15 anos ainda são nossos clientes, dão esses feedbacks maravilhosos pra gente, elogiam a nossa equipe e, graças a Deus, toda a nossa equipe ela segue a mesma cultura de 15 anos atrás, de entrega com qualidade, dedicação, isso é incrível. Então, eu acho que essa é a história aí que a gente poderia deixar. Eu achei fantástico. É bizarra, mas é um... Olha, nós rimos com muitas histórias numa mesa de bar, muitas vezes, a caminho, inclusive, de alguns compromissos, a gente também deu muita risada. Uma eu me lembro, mas eu não vou falar, que é uma história pessoal, favor, eu achei muito engraçada. Mas mais do que isso daí, cara, eu quero aproveitar para te agradecer pela gentileza, dizer que hoje essa proximidade que a gente tem é em detrimento do seu caráter, do cara incrível que você é, e a gente sabe disso, por isso que você está tão próximo da gente. O bacana de tudo isso é que realmente esse otimismo que você entrega é uma coisa que eu acho que é muito inspiradora. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse te conhecido no passado, eu acreditaria no que você fez. Por quê? A gente não está falando sobre uma mentira que provoca um mal, muito pelo contrário. Sim. É só um meio. Um meio, né, que é necessário para que você prove Sim. que você realmente é capaz de ir além, que você é capaz de entregar o que você promete e principalmente para o seu desejo de prosperar, né? Sim, é aquela oportunidade que falta para muita gente, né? Perfeito. Eu acho que muita gente fala, poxa, muitos profissionais, se você vê nos grupos, se você vê, muita gente fala, cara, eu sou formado, mas eu não consigo a oportunidade, a primeira oportunidade. Elas têm que cavar essa oportunidade.
Então você me permite falar a minha? Por favor. Sobre cavar oportunidade? Por favor. Então deixa eu falar para vocês aqui que é muito interessante. É o seguinte, né? Isso, pessoal, 18 anos atrás, que eu acho que a minha formação técnica de segurança do trabalho é de 18 anos atrás, né? Eu me recordo que eu trabalhava no financeiro de um grupo de concessionárias Scania lá no Espírito Santo, porque eu sou de lá, embora more em Curitiba há muitos anos. E aí eu me recordo que eu comecei a fazer o meu curso técnico de segurança do trabalho e eu tinha um desejo muito grande de estagiar. Eu precisava, não era só o necessitar. Eu queria poder trabalhar o quanto antes. Exatamente porque quanto antes eu trabalhar, mais facilmente eu vou conseguir um emprego logo depois de formado. E eu me recordo que, cara, rezar é uma coisa muito importante na vida de todo mundo, na minha principalmente. Eu acho que eu sempre recebi muito livramento, principalmente Deus abriu muitas portas para mim e essa foi uma delas. Por quê? Eu me recordo de trabalhar nessa concessionária no município ali da Grande Vitória e tinha uma fundição de ferro nas proximidades. E eu pensei o seguinte, falei, bom, eu preciso estagiar, né? Como que eu faço agora? Falei, bom, vou dar uma ligadinha lá, vou procurar o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho. Quem me atendeu foi um rapaz que chamava-se Alessandro, um rapaz muito inteligente e muito, muito, muito simpático, me recebeu super bem e naturalmente foi um cara muito prestativo comigo. Então eu falei, Alessandro, cara, é o seguinte, eu precisava levar um papo com você, se você me permite, tá? Porque eu tô fazendo um trabalho de conclusão de curso, preciso dialogar com você, precisava de algumas instruções, eu vi que você trabalha num ramo de atividade que realmente expõe o trabalhador a um risco muito grave, então você deve ter um nível de conhecimento muito grande. Ele falou, cara, pode vir aqui a hora que você quiser, só me diz o horário. Beleza, combinei com ele. Quando eu cheguei lá, aí sim eu fui sensato, porque eu fui com o propósito de dialogar com ele sobre o quão era difícil você conseguir no Espírito Santo, que não era um estado muito industrializado, até hoje não é muito industrializado, quão era difícil essa introdução nesse mercado de saúde e segurança do trabalho. Então ele me recebeu, me atendeu, conversei com ele, falou, não tenho agora, mas eu prometo que pela sua determinação, quando pintar essa oportunidade, você vem. Acho que passaram 60, no máximo 90 dias, ele me chamou. Eu trabalhei lá por 6 meses, mais ou menos. Aí esse mercado de importação, eles importavam muito ferro Gusa, que era produzido lá. Teve acho que foi uma pequena oscilação do dólar. Então isso impactou muito, né? Na operação deles. Eles tiveram que reduzir muito o quadro. E meu contrato de estágio tinha chegado ao fim. Porém, o meu objetivo tinha sido cumprido, né? Então eu também sempre fui um cara muito otimista e muito determinado. Como diz a minha esposa aí, amor, um beijo pra você. Não existe não para o Thiago. Ninguém fala não para o Thiago, mas não é por soberba, muito pelo contrário, Sim, que eu sem também dúvida. sou um cara muito determinado. Então, Sim, obrigado mais uma vez por compartilhar a sua história com a gente. que legal. Obrigado por fazer parte de mais esse projeto. Receber você aqui foi muito rico, muito proveitoso, foi uma satisfação. E, por favor, se quiser se despedir, fique à vontade, porque a gente vai te convidar inúmeras outras vezes. Não, isso aí eu me sinto muito em casa, eu acho que foi um bate-papo muito comum, como eu disse. Não tem por que ter medo, vergonha. Me sinto como se eu estivesse na mesa de casa, na mesa do bar, e falando do que a gente gosta ainda. Então, esse canal, acho que é um canal ideal para a gente poder trazer essas informações. Eu espero ter agregado aí aos profissionais, às pessoas que vão ouvir. Se tiver dúvida, por favor, entre em contato com a gente vai poder auxiliar. Eu falo que o meu objetivo é multiplicar a informação, é que cada pessoa possa contribuir o máximo com a saúde e segurança do trabalho no país, né? Então, esse é uma das minhas missões de vida, né? Onde a gente consiga agregar. Então, agradeço demais, Thiago, a oportunidade, a nossa parceria. Você é sempre muito bem-vindo aqui em São Paulo, né? Então, toda vez que vier aqui, a gente já se encontra, a gente tem essa energia muito boa, né? E que isso perpetue para os próximos 40 anos da minha vida, quiçá 100. Quiçá 100. Não, você é japonês, muito provavelmente você vai ter 100 ou mais. Eu falo isso pra minha sogra. Eu falo assim, ó, pode ficar tranquila, a senhora é extremamente saudável e você tem um DNA de japonês. Portanto, você vai viver mais de 100. Com a serenidade que ela tem, ela vai viver mais de 100. Posso encerrar falando da história dos 40 anos? Por favor. Quando você me disse... Só deixa eu complementar. Eu ouvi isso agora, quando eu estive em Curitiba no Ano Novo, que passei por lá. Tem uma amiga muito querida que eu fui encontrá-la lá. Você encontrou ela e não me encontrou, cara? Não, você estava na praia, lembra? Eu estava na praia, isso é verdade. Faz sentido. Encontrei com essa querida Pri, minha madrinha de casamento, uma amigona minha, e a gente falando dos 40, todo mundo nessa geração dos 40, né? Ela falou, olha, é muito interessante, a gente acha que 40 é muita idade, mas como eu vou viver 100, eu só vivi 40% da vida ainda.
Eu falei, poxa, gostei dessa aí. Faz sentido. Faz total sentido, né? Se a expectativa de estar aumentando, a gente vai chegar aos 100, só vivemos 40%, ainda temos 60%. Temos 60%. Por favor, contribua com